Vamos falar um pouquinho, então, do debate desse sábado. Teve debate promovido por um grupo de veículos de comunicação, SBT, Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Terra, CNN e Nova Brasil FM. Foram convidados os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, Felipe Dávila e Padre Kelmon. O ex-presidente Lula não compareceu e recebeu críticas de Simone Tebet. E como vamos votar num candidato que não tenha coragem de vir a um debate apresentar as suas propostas num momento de maior complexidade da história? Vamos dar um cheque em branco? Vamos dar um tiro no escuro? Quem é esse candidato que está vindo aí, que se recusa por covardia a vir debater com vocês de forma democrática? Ciro Gomes também criticou a ausência de Lula e aproveitou para fazer ataques a Bolsonaro. Com a ausência do petista, o presidente virou o alvo principal. Mas o fato no Brasil, meu irmão, minha irmã brasileiros, é o que nos impõe refletir nessa noite em que estamos aqui, menos o candidato Lula, que não veio por cá, ou por estar com salto alto, acha que já ganhou e, portanto, desrespeita a todos nós, seus oponentes, e desrespeita especialmente a você. Mas nele não vem mesmo, é porque não tem como explicar nem as promessas, porque tem 4 mandatos que você deu a ele não cumpriu, e nem a denúncia de corrupção. Mas veja, o Bolsonaro teve uma oportunidade de ouro, porque foi eleito em função do mais devastadora crise econômica da história brasileira, em cima do mais generalizado escândalo de corrupção. E, infelizmente, foi levado ao constrangimento, porque teve filhos denunciados igual Lula, rendeu-se à corrupção. E Bolsonaro ainda foi acusado por Simone Tebet de não respeitar as mulheres. O presidente rebateu. Que você não respeita as mulheres brasileiras, isso todo mundo já sabe. Mães hoje têm que explicar para os seus filhos o que significado das palavras chulas e até de palavrões que você fala todo o tempo. Mas ter coragem de cortar dinheiro da merenda escolar e da creche, a pergunta que eu faço a você é o seguinte: por que o seu governo não dá prioridade às crianças no Brasil? Senhora senadora, o orçamento, senadora, é feito em 4 mãos, executivo e legislativo. Não é justa, não é verdadeira essa acusação de cortar dinheiro para merenda, porque o orçamento não foi votado ainda. A senhora vai ter uma chance de ouro agora, já que a senhora fala tanto no orçamento secreto como o esquema de corrupção no Brasil. A senhora votou para derrubar o meu veto ao orçamento secreto. A senhora vai ter a chance agora de pegar esse orçamento secreto na casa dos 18 bilhões de reais e redistribuir para todos os ministérios, entre eles o da educação. É fácil, é simples. A responsabilidade de governar é do Executivo e do Legislativo. Nós somos irmãos nesse processo. Então, por favor, senhora senadora, a verdade acima de tudo. O João 8,32 vai continuar se fazendo presente no meu governo. Agora, ofender as mulheres, falar palavrão, eu falo alguns palavrão sim, mas não sou ladrão. Eu não defendo, por baixo dos panos, um outro candidato que já foi condenado, cumpriu cadeia, e agora está, por favor, aí disputando a presidência, se ausentando aqui. Então, essa é a nossa diferença. Eu defendo as mulheres, não da boca para fora, eu defendo de fato. A senhora não defendeu 2 médicas que foram na CPI da Covid, foram maltratadas, pisoteadas pelos seus colegas, e a senhora não fez nada. Simone Tebet e Soraya Tronic insistiram em falar do chamado orçamento secreto. Bolsonaro ganhou o direito de resposta, mas foi interrompido pela dupla. Primeiramente, as 2 senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto. Não é verdade. Por favor, o direito de resposta foi concedido. Eu peço que os senhores respeitem. A senadora Soraya, em matéria aqui de quase toda a imprensa, ela fez uso de 114 milhões do dito orçamento secreto. Esse orçamento é privativo do parlamento brasileiro. Nós apenas executamos. Eu não posso indicar tantos milhões para fazer tal obra em tal local. Quem indica são deputados e senadores. Resposta, mediador. Vamos lá. Sobre deputada senadora Soraya. A senhora não me elegeu, não. Deputado. Todo o seu material de campanha, quer seja santinhos e vídeos, está escrito lá, a candidata do Bolsonaro. A senhora foi uma estelionatária por ocasião das eleições. No tocante a Viagra e Cialis... Por favor, conclua, por favor, candidato. No tocante a Viagra e Cialis, é medicamento cujo efeito colateral é combater a disfunção erétil. Isso é usado por
todos os médicos do Brasil, até a senhora governadora do Rio Grande do Norte Tempo comprou. esgotado, por favor, tempo esgotado. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que, quando houver um direito de resposta, ele seja respeitado para que o candidato possa se expressar livremente, não é? Padre Kelmon, do PTB, denunciou que todos os candidatos estavam se unindo contra Bolsonaro. O nosso país não está sofrendo mais ainda por causa das políticas econômicas do ministro Paulo Guedes. Então, bater no presidente, todos vocês falaram mal do presidente da República. Será que o presidente da República não fez algo de bom para o povo do Brasil? Vocês só enxergam maldade, corrupção. Foram 13 ou 14 ou 15 anos de governo do PT. Por que vocês não falam a verdade? Por que vocês não dizem que no tempo desse governo, do governo do PT, na era do PT, na era da Dilma e do Lula, quantos dos seus apadrinhados ganharam, enriqueceram, e o pobre mais pobre? Vocês dão as migalhas que caem da mesa de vocês, e o pobre se contenta com essas migalhas? O presidente aumentou o poder de compra desse povo. Se não fosse o dinheiro, eu trabalho com o povo pobre. Em resposta a um questionamento do padre Kelmon, Bolsonaro falou sobre a perseguição religiosa na Nicarágua. Nós não podemos realmente aceitar perseguições a religiosos no mundo todo. Na Nicarágua está sendo uma covardia, prendendo padres com 70, 80 anos de idade, expulsando freiras com 80, 90 anos de idade, fechando meios de comunicação, como fechou agora os sinais da TV CNN. Nós devemos reagir. E eu repito aqui o que falei na ONU. O Brasil está de portas abertas para acolher padres, para acolher freiras, outros religiosos que estejam sofrendo perseguição lá, que é uma verdade, o Brasil os acolherá. Nós não daremos as costas para esses perseguidos pelo mundo. Bom, vou fazer 2 comentários rápidos para passar a bola para vocês. Primeiro, é que é uma velha história, né? O homem interromper uma mulher é machismo, claro. Menstructing, sei lá mais o que inventam de expressão sobre isso. Agora, a mulher interromper o homem é o empoderamento feminino. E o homem se queixar disso é um absurdo completo. E outra, eu ouvi 3 desculpas para a não participação do Lula nesse debate promovido pelo SBT e outros veículos de comunicação, que ele precisava descansar, que ele tinha um evento mais ou menos no mesmo horário na Zona Leste de São Paulo e que ele ficou sabendo, a campanha dele ficou sabendo de última hora que o padre Kelmon participaria, que ele precisava pesquisar um pouco mais sobre o candidato. A minha opinião é que o padre Kelmon é meio que um exorcista. Ele foi, correu. Eu acho que é um pouco por aí. Constantino tá de novo, a gente está com variação no sinal do Constantino. Ana, abro com você. E aí, Lula correu por quê? Lula correu porque o debate da Band, ficou muito claro ali no debate da Band que todos os outros candidatos eles se uniram em torno de uma palavra e essa palavra foi corrupção, corrupção, corrupção. E não tinha como o Lula fugir, né? Foi o esquema mais corrupto da história do Brasil, acho até de qualquer democracia minimamente saudável no mundo. E aquilo você não tem como, ele ficou ali, né, muitas vezes perdido, sem saber o que responder, diante de fatos, né, muitos fatos, condenações, e todos os candidatos traziam de volta, né, as condenações, e como o STF fez a manobra para soltar. Então, ele tem que correr da verdade, porque a verdade, para o Lula e para o PT, ela é muito cruel. Agora, a Simone Tebet, inacreditável ela falar, não, vocês vão querer tentando, né, emplacar um discurso ali contra o Lula, um cheque em branco. Não é cheque em branco, não. O brasileiro já entendeu o valor desse cheque, de colocar esse cheque, que em branco não tem nada, nas mãos do petista. Agora, achei o presidente Bolsonaro muito bem preparado, muito calmo para esses ataques, né, que hoje o brasileiro, né, sabe que o senhor ataca a mulher, tá? Me fala como? O senhor ataca a Constituição, qual é o ato? Também não conseguem dizer.
E a Simone Tebet também, para finalizar, esse comentário dela sobre as crianças, né, que o senhor não cuidou das crianças, olha, o sangue chega a ferver, porque essa gente trancou o Brasil durante quase 2 anos. Essa gente deixou crianças dentro de casa, trancadas, sem escola, sem merenda, sem acesso à informação. Muitas crianças, inclusive, com abuso doméstico, convivendo com seus abusadores 24 horas por dia. E agora vem Simone Tebet, que não se preocupou sequer de proteger aquelas 2 mulheres naquela CPI do circo, falar em proteção das crianças. É inacreditável como eles continuam tentando reescrever uma história nefasta dentro da pandemia, que eles fizeram parte dessa história, e essa parte nefasta tem a digital dessa gente. Constantino, seus comentários aí sobre os trechos que a gente viu do debate, sobre o debate em si. Muito breve, Lacombe. Primeiro, o Lula é fujão, é covarde, é fujão. Aliás, para usar a palavra que o Haddad usaria, é bundão, né? Quem foge de debate assim é bundão, disse Fernando Haddad. Lula fugiu da sabatina na Jovem Pan, ele só vai onde está o William Bonner, né? O Haddad fugiu da entrevista na Jovem Pan, o Boulos fugiu de uma sabatina que ia ter com o Ricardo Salles um debate e ainda mentiu, fugiu mentindo. Quer dizer, a esquerda adora fazer isso, né? Disse que não era bem assim, não tinha confirmado. A Jovem Pan teve que emitir uma nota mostrando os prints, né, para provar que o sujeito, além de, enfim, invasor de propriedade, é mentiroso. E essa é a história da esquerda, né? Criar rótulos e mentir. Já a Simone Tebet chega a ser patético o papelão ali de nova feminista que ela resolveu vestir, né? E o Padre Kelman foi a grande sensação, até porque apontou as incoerências hipócritas desse feminismo abortista, né? Então, ele foi a grande sensação, e basta ver pela reação da imprensa, né? Toda a patotinha, Miriam Leitão, todas elas lá, Eliane Cantanhede, estavam todas berrando, né? Como assim? Quem é esse falso padre? Né? Estavam desesperadas porque o cara foi lá tocar uma real, né? Então, de novo, a esquerda é isso, lá, como a esquerda vive numa bolha e só se for ali tudo muito higienizado, o que quer dizer para eles extirpar qualquer participação de alguém de direita. Se for ali tucanos e petistas fingindo num grande teatro das tesouras que estão discutindo questões de vida ou morte, que são diametralmente opostos, aí eles estão bem. Agora, colocou alguém de direita ali para um alfinete assim para furar a bolha, para abortista, feminista abortista. Não, eu não. Você defende Nicarágua, persegue cristão, você não sei o quê. Aí pronto, aí não tem para quem, porque a esquerda não consegue rebater a verdade. E o presidente, só para fechar, como a Ana já disse, muito calmo, né? Para voltar àquela questão trazida pelo próprio Augusto ali da linguagem corporal, o Lula, o grande favorito, segundo as pesquisas, cada vez mais tenso, mais nervoso, falando besteira, cometendo gafes ou erros, para usar a linguagem da imprensa, né? Que sempre protege o ladrão. Já o Bolsonaro calmo, né? O golpista raivoso, que está perdendo, que estaria desesperado. Agora, esses partidos fazem pesquisas internas, né? Essas são mais confiáveis do que o Datafolha. Augusto, 90 mil visualizações simultâneas. Maravilha, né? Muito obrigado a quem nos acompanha aí. Pela primeira vez na vida eu vi um ausente, que é o campeão das pesquisas, poupado pelos participantes do debate. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. O voto, parecia que eles estavam tirando o voto do Bolsonaro, que é muito mais difícil. O eleitor do Bolsonaro, segundo as pesquisas, que eles se apoiam nelas, ele está definido. Eles ficaram atacando e pouparam o Lula. Fizeram referências a isso, mas eles estavam querendo atingir o Bolsonaro. E entravam naquelas perguntas dos jornalistas que levantavam a bola para o ataque ao presidente, que foi muito bem. Foi muito bem. Ele estava calmo, tranquilo e foi direitinho. Isso aí. Agora,
Culpar o presidente pelas consequências de decisões que ele não tomou, como lembrou muito bem a Ana, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo. O Brasil, eles não reconhecem o avanço econômico, que esse sim é devido às medidas que o Bolsonaro tomou. Esse sim. Eles culpam o Bolsonaro por tudo. Ele se omitiu, não tomou nenhuma medida, era indiferente à pandemia, mas ele é responsável pelas consequências das medidas tomadas por outros. Aí não dá. Rapidinho, acho que o Bolsonaro tem que explorar mais essa história da Nicarágua e todos esses outros países aí que o PT vê com tanta simpatia, Venezuela, Cuba e tal. Eles não chamam, os jornalistas, isso que me chama a atenção, isso que eu queria registrar, eles nunca se referem, jamais, a esses países como uma ditadura. Nunca. Eles não chamam de ditador ou de ditador, eles chamam de líder. Pode ver, o Fidel foi o tempo todo um tremendo ditador, né, cruel, perverso, como são os ditadores, e sempre foi chamado de líder de Cuba. Então nunca é comunista e nunca é ditador. Ele é o líder. Agora, se é de direita, esses que a gente combate, qualquer ditadura, esses sim, são ditadores ferozes. Agora, os amigos, não. Então, tem de confrontar o Lula com essa política externa que ele defende, que ele praticou durante 8 anos, né? A política externa da canalice. Ditador é a palavra, e você conheceu o Evandro Carlos de Andrade, claro. Sim, claro. E eu fui, ele foi meu diretor na Globo, na Central Globo de Jornalismo, né? Na época era Central Globo de Jornalismo, e ele nos proibia, éramos proibidos de usar líder do MST. Ele dizia que bando não tem líder. É isso aí. Que é chefe. É chefe. Chefe. Perfeito.